Eu fiz administração numa cidade bem pequena, né? Na cidade onde eu moro, que é Novo Horizonte, no interior do estado de São Paulo. É uma cidade que tem 41 mil habitantes, mais ou menos. E uma das coisas que eu queria desenvolver quando eu estava fazendo faculdade era uma estratégia que ajudasse pequenos empreendedores. Porque eu já vivo nesse meio, né? Então eu sabia que eu queria ajudar aquelas pessoas ali dentro do marketing. Porque o marketing específico é uma área complicada para uma pequena empresa. Normalmente essa pequena empresa vai contar com 1, 2, 3, 5 funcionários no máximo, e é aquele funcionário que faz tudo, sabe? Então ele é encarregado de tudo, inclusive de fazer as postagens que vão pro Instagram. E hoje eu resolvi compilar aqui algumas coisas que eu acredito que são essenciais para você que tem uma pequena empresa, que vai fazer total diferença, e é o segredo das pequenas empresas que têm sucesso. A primeira lição é você ter autenticidade. Numa cidade pequena ou numa empresa pequena, se você não se diferencia, você só vai ser só mais um. Só mais um. Então eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Aqui na minha cidade tem muitas sorveterias, muitas mesmo, tá? Só que pensando por alto, tem 3 que se destacam. Uma se destaca porque ela tá no centro, bem em frente à Praça Matriz, então ali é um lugar onde passa muita gente, onde tem gente toda hora, e ela é uma sorveteria muito, assim, famosa aqui na minha cidade. E realmente não tem como ela quebrar ali, porque é um ponto muito forte. Ela tá num ponto muito forte, além de oferecer um sorvete gostoso. Mas isso é praxe, tá, gente? Qualidade é praxe. Eu não tô falando aqui, não tô questionando a qualidade de ninguém, porque todo mundo que eu falo tem qualidade impecável. E se você se oferece um serviço mais ou menos, não dá pra competir com o mercado, tá? Então, qualidade, entendido, que é o básico, né? Tá. Então, essa daí em específico, ela tem a vantagem de estar no centro, tá? A outra é um pouco mais gourmet. Oferece com umas coisas em cima, uns brilhos. Dentro tem um cheirinho maravilhoso. Não é nada de rede, mas é um cheiro maravilhoso, é uma empresa maravilhosa. Tudo instagramável. E realmente ela tem um diferencial ali de ser gourmet. E a outra, ela tem um diferencial que já é uma empresa de rede, Ice Cream. Ela tem o diferencial de ter brinquedos lá dentro. Eu não sei exatamente, mas eu acredito que não é toda Ice Cream que tenha brinquedos. Só que eles fizeram esse diferencial. E sim, é muito bom para quem tem criança. Essas 3 sorveterias se destacam muito para mim aqui. Muito. Mas existem várias e várias outras. E teve uma época que eu trabalhei com um cliente de sorveteria. E eu perguntei para ele, qual que é o teu diferencial? E aí ele me disse assim... é porque o meu sorvete é feito com leite da vaca que é criada no pasto e tal. Eu entendo que talvez isso tenha um certo diferencial no sabor do sorvete, mas entende que para o cliente final é indiferente? O teu sorvete, ou o sorvete do vizinho, ou o sorvete do ciclano, ou do beltrano? Que não muda nada, que é a mesma coisa. E sabe o que acontece quando você não tem um diferencial? Quando você não é autêntico? Você vai lutar por preço. Você vai abaixar teu preço, porque você vira um commodity. O que é um commodity, né, Gabi? Vamos pensar, quando você compra terra e areia, o que você vai pesquisar? Preço. Por quê? Pedra é tudo igual, areia é tudo igual. E quando você vira igual ao seu concorrente, nada mais é do que vocês são 2 commodities, vende as mesmas coisas. Então, ao invés do, por exemplo, no final do ano, vou dar um exemplo aqui do salão de beleza, que eu sempre dou, porque é um nicho que eu convivi por muito tempo, porque tá dentro da minha família. Mas ao invés no final do ano dar um bombonzinho, dar um espelhinho, dar uma lixa, dar um esmalte, por que você não oferece uma experiência? Então, a gente programou para que no final do ano a gente oferecesse uma taça de champanhe. Pode ser sem álcool, tá? Porque a gente não sabe se todas as clientes tomam com álcool, mas uma taça de champanhe com uma cereja dentro, isso é uma experiência, isso é autenticidade. E é isso, é você ser diferente nas coisas que você faz. Eu fabrico velas artesanais. Saia do óbvio.
Por que você não faz algo diferente daquilo que todo mundo faz? Não faz algo personalizado, aí vai chegar Halloween, faz em forma de abóbora. Tem sempre pessoas que gostam dessas coisas diferentes. E aí você vai focar naquele nicho que curte a experiência. Porque se você entrar lá no Elo 7, você vai achar milhares de pessoas vendendo a mesma vela. Tem uma moça que a gente fez um trabalho por um tempo de mentoria e ela vende ursos, né, pra decorar quarto de criança. Mas não é só ursos, é o urso. E é super valorizado, é super caro. São pessoas classe A que compram aquele urso, né? E aí, a gente desenvolveu uma estratégia de retenção ali, que eu vou explicar. Já tem vídeo aqui, tá? Eu vou deixar aqui no card vídeo sobre como é que funciona o funil de growth. Mas a gente fez uma estratégia para ela de retenção, porque a gente tinha um Instagram de mais de 100 mil seguidores, então a gente precisava, né, transformar esses seguidores em dinheiro. E o que a gente fez? A gente criou uma estratégia para ela, que você mandava a roupinha do seu recém-nascido e a gente fazia um urso com aquela roupinha. Mas, gente, se você entrar no Elo 7, esse urso é vendido por 100 e poucos reais, 200 reais, eu já vi até por 80. Mas esse urso dela, por mais que seja muito parecido com aquele que ela via lá no Elo 7, claro que o do Elo 7 não era tão robusto e tudo mais, mas não é sobre isso que eu tô falando, tá? O dela tinha certidão de nascimento, ia com o nome da criança, ia com um pingentinho com o nome da criança, numa caixa enorme, com o cheiro da marca, enfim, era gourmetizado, ela era autêntica. E esse urso, se eu não me engano, a gente vendeu primeiro por 600, depois por 800. E ele tinha a possibilidade sim de ser vendido até mais caro que isso, porque era uma coisa muito, muito autêntica. Então, o que você pode oferecer de autêntico? E aqui eu não falo para você gastar horrores, tá? É para você usar a tua criatividade, para você pensar sobre o que você deve fazer que é autêntico. A segunda coisa que as pequenas empresas têm que pensar muito é conhecer o seu público-alvo. E é por isso que vocês batem em ponta de faca o tempo inteiro. Por quê? É tentar vender fralda para um homem que não tem filho. Não adianta. Por que você está tentando vender algo para um cliente que não quer comprar? Você já parou para conhecer o teu cliente? Perguntar as coisas que ele gosta, perguntar quais são os sonhos dele, qual que é a dificuldade? E uma coisa bem interessante, né? Quando eu era criança mesmo, eu devia ter uns 8 anos, no máximo 10 anos, a minha mãe começou a me incentivar a vender. Só que eu descobri isso sozinha. Eu não sei, eu acho que isso já era um pouco nato de mim já. E eu tinha aqui um produto. Vamos lá, isso aqui era um shampoo e um condicionador, né? Eu tinha que vender esse produto, porque a minha mãe me desafiava a vender esse produto, porque se eu vendesse, eu ganhava o produto Y, beleza. E aí, eu vendia pelo desafio mesmo, né? E o que eu fazia? Eu perguntava pra cliente tudo, deixava ela falar. Ai, você tem filho, não tem... E como a gente trabalha com cabelo, tem uma hora que a cliente deita pra poder lavar o cabelo, e aí eu fazia massagem no cabelo dela. Nessa hora da massagem, ela tava muito relaxada, eu perguntava dos filhos, da família, do que ela gostava de fazer, se a vida dela era muito corrida, se ela gostava de cuidar do cabelo, se não... Gente, não sei de onde saiu isso em mim, mas saiu. E aí, o que acontecia? Eu colhia todas essas informações. Eu ia num cantinho, eu lembro até hoje, eu ia num cantinho, eu olhava atrás do produto e falava assim, resveratrol, 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 resveratrol. O que era resveratrol? Resveratrol era o composto da uva roxa que fazia o cabelo amarelo ficar clarinho, fazia ele ficar clarinho, porque o amarelo com o roxo deixava ele clarinho, entendeu? Então, o que eu fazia? O composto da uva roxa que veio de tal lugar, né? Resveratrol, resveratrol. Eu lembro disso até hoje, porque eu fazia isso. E aí eu chegava nela na hora que ela tava bem tranquila, assim, sabe? Que ela tava sentada, assim, vendo uma revista, naquela época eu tinha revista. E eu falava assim, eu queria te apresentar uma coisa. Você me falou, né, que tua vida é muito corrida e tal. E como você tá pintando o cabelo de loiro, você tá fazendo mechas, o teu cabelo acaba desbotando um pouquinho conforme vai passando as lavadas, porque é normal. Normal você lavar e ele vai saindo a cor. Aí, você me contou que você tem a vida corrida, eu peguei um produto aqui que é muito bom pra você, porque ele age em 5 minutinhos. Você vai passar, enquanto você tá tomando banho, você deixa ele agindo no cabelo, terminou de tomar banho, você vai lá e enxágua. Ó, eu já usei, a fulana já usou, eu vou te mostrar umas fotos aqui de uns cabelos de umas clientes minhas que já usaram e tudo mais. E aí, era isso.
eu conseguia convencer ela aí. Claro, não era com todo mundo, né? Porque nem todo mundo tinha a pretensão de levar um shampoo. Mas você ouvir a cliente falar, olha, eu te entendo, olha, eu sei como que é, olha, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que sua vida é corrida, eu sei que você não tem tempo pra cuidar do cabelo. E aí, juntando todas essas informações, eu escolhi pra você de forma personalizada esse produto. E esse produto é pra você. E era muito fácil de eu conseguir vender, gente. Qualquer produto que eu me desafiasse a vender, eu vendia. Simplesmente por conta disso. Ah, eu queria vender um olhinho. Ok, que cliente vai se encaixar esse olhinho? A cliente que tem as pontas secas, tá? Então vamos ver quem é que tem as pontas secas hoje para eu poder oferecer? E aí eu consegui oferecer. Então não é sobre você escolher o produto para você vender. É sobre você entender o seu cliente. Oferecer, ouvir ele. Vender um carro é mais sobre contar a história do que vender o carro. Por exemplo, o cara que vende carro, ele vai contar a história. Imagina só você andando nesse carro, você acha, isso aqui vai ser muito melhor pra você, você não vai precisar mais andar a pé. É um carro super econômico, e se for um carro econômico, né? Ou senão a gente vai pensar pra um carro mais luxuoso. Imagina você passando na frente de todos os seus amigos, dos seus familiares, você com uma BMW, enfim. É você pegar o sonho da pessoa, o medo da pessoa, a dor da pessoa e combinar com o teu produto. Só que isso você faz ouvindo. Isso você faz treinando. Então treina isso hoje com um cliente e volta aqui me falar nos comentários. E aí a gente vai para a terceira coisa, que é as colaborações estratégicas. Gabi, tô sofrendo bastante para conseguir conquistar clientes. E uma coisa legal que você pode fazer é fazer parceria estratégica. Não necessariamente com o influenciador. Se quiser ser com o influenciador, beleza. Se não, tá tudo bem. Então, o que pode ser feito? Vou dar também um exemplo aqui da minha mãe. A gente pegou pessoas bem específicas. Lembra que no vídeo passado, não sei se vocês assistiram, mas no vídeo passado eu comentei que a gente acabou mudando de nicho, de nicho não, mas de público-alvo, né? Então a gente começou a estudar esse novo público-alvo. Vou deixar frisado aqui mais uma vez. Mudar de público-alvo não significa jogar todos os clientes que você tinha fora. Significa que você tá conquistando um novo público, certo? Certo, tá. E aí a gente precisou fazer algumas colaborações estratégicas para a gente conseguir atrair esse público. Vamos pensar, o público classe A, tá? O que vai ter em volta dele? Amigos classe A. O público classe B, o que vai ter em volta dele? Amigos classe B. O público classe C, o que vai ter em volta? Amigos classe C, certo? Se eu pego uma pessoa aqui do público classe A, por exemplo, e eu quero os amigos dele, eu vou pegar essa pessoa e falar assim, olha, será que a gente pode fazer um serviço juntos? E aí você só posta, ou você divulga, ou eu posso usar a tua imagem? Beleza. Foi assim que a gente fez. Com o influenciador também dá certo, tá? Então você vai escolher o teu influenciador. Por exemplo, o meu público é classe B. Ok, você vai pegar um influenciador que o público dele é classe B e aí sim você vai fazer uma parceria estratégica com ele, desenvolvendo uma ação especial, que isso eu ensino lá dentro do método 3C, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, como que você desenvolve essas ações, tá? Mas você vai pegar um público e você vai pegar os amigos em volta, porque a gente tá em torno daquilo que a gente é. Então, por exemplo, eu comecei a andar agora com pessoas que gostam de cavalo. Quem tá em torno de mim? Pessoas que gostam de cavalo. É normal, é natural, a gente vai ter em volta da gente pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Então faça parcerias estratégicas para aumentar ali o buzz da tua empresa, para as pessoas começarem a falar mais da tua empresa. Tem uma coisa muito interessante, que é a quarta coisa, que é o SEO. Isso que eu tô fazendo agora com vocês é SEO, né? Que é ter um vídeo no YouTube e lá ele vai começar a crescer. Isso é SEO. Se você trabalha com Google, você consegue trabalhar com SEO. Com Google, com YouTube, enfim, até mesmo dentro do Instagram, com as hashtags e tudo mais. Só que o Instagram ainda assim não é tão forte as hashtags hoje em dia, né? Mas elas funcionam. Então, se você trabalha com isso, se as pessoas te acham pelo Google, investe no Google, investe num gestor de tráfego que trabalha com o Google, porque dentro de uma cidade pequena, as pessoas procuram muito no Google. Hoje não tem mais lista telefônica, né? Mas, por exemplo, outro dia eu precisava de um encanador, porque meu filho derrubou um brinquedo dentro do vaso. E eu não sabia, né? Então entupiu o vaso. Só que quando eu procurei na internet encanador e o nome da minha cidade, eu não achava. Eu não achava. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair ligando para todo mundo que eu conheço para ver se alguém me indica um encanador.
Só que se você tá na internet, principalmente esse pessoal da nova era, a gente só busca na internet. E também no Instagram. Então, claro que se eu estou com um problema que eu preciso resolver na hora, minha primeira reação é procurar no Google. Mas se eu não achei no Google, eu vou procurar no Instagram. Mas faz sentido um encanador tá no Instagram? Não tanto, né? Faz mais sentido ele tá no Google, né? Porque se eu pesquiso ele, eu vou encontrar ele lá. Não tem uma lista telefônica, gente. Eu vou pesquisar onde? No Google. No Google. Mesma coisa, veterinária. Mãe, o cachorro ficou doente, precisa de veterinário agora. É claro que o veterinário, ele tem as duas opções. Estar no Instagram para criar autoridade e estar no Google também para poder atender a demanda do Google, tá? Então, a gente tem que analisar, que é outra coisa que eu ensino lá dentro do Método 3C, aonde você deve estar. Será que faz sentido fazer um outdoor? Será que faz sentido fazer uma propaganda na rádio? Será que faz sentido estar no Instagram? Será que faz sentido estar no LinkedIn? Isso você tem que raciocinar. Aonde que teu público tá? Aonde que teu público te pesquisa, né? E em paralelo com isso, entrando na próxima etapa, que o SEO não substitui o tráfego pago. O tráfego pago é quando a gente investe, né, pra rede social, para ela impulsionar a gente. E, gente, vamos lidar. É $1 por dia. Tem vezes que vai estar R$5, tem vezes que vai dar R$10, que eu já peguei 10, 12 reais lá. Mas que seja R$12. Quanto você vai gastar no final do mês para você mostrar o teu anúncio para muitas pessoas? E, diferente de você pegar um panfleto e ir lá entregar na rua, um panfleto, no Instagram, no Facebook, eles entregam para pessoas que querem ver o teu anúncio. Que é diferente de você ficar panfletando e jogando spam na rua, fazendo panfletagem mesmo. Por que que você ainda não entrou pro tráfego pago? Por que que você ainda não trabalha com tráfego pago? Gabi, porque um gestor é muito caro, bibibi. Você não precisa disso. Para começar, tem um botão chamado turbinar publicação, que também lá dentro do 3C eu ensino vocês a turbinar a publicação da forma correta. Não precisa. Pega ali 300, 400 reais, coloca em tráfego. Se o seu concorrente não faz tráfego, 2, 3, 4 meses, você vai estar disparado na frente dele. Porque teus anúncios vão ter rodado a cidade inteira. Ou o teu bairro inteiro, se você estiver numa cidade grande. Então, começa hoje a fazer anúncio. Gabi, como que eu faço anúncio? Vou dar aqui um spoiler para vocês. Vocês vão fazer publicações. Eu espero que, no mínimo, 3 vezes por semana. No mínimo. Tá? Eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre frequência de postagem, tá? Mas o certo seria 1 vez por dia. Gabi, não dá 1 vez por dia. 3 vezes por semana? Consegue? Beleza, tá? Você vai pegar um desses vídeos, 1 ou 2, e vai impulsionar. Semana seguinte, você vai postar mais 3. Você vai pegar 1 ou 2 e vai impulsionar. E assim vai. Por quê? Se você impulsiona um só, a pessoa vai cansar de ver aquele anúncio. Então tem que estar sempre rodando um anúncio diferente, certo? Principalmente para quem trabalha com coisas visuais, do que, por exemplo, maquiagem, beleza, estética. Então, sempre tá rodando coisas novas, tá? E por último, mas não menos importante, é você se adaptar às circunstâncias. Então, tá tendo uma data comemorativa? Se planeja antes. Tá tendo Copa do Mundo? Se planeja antes. Tá tendo um evento especial? Se planeja antes. Já vai se organizando. Não deu pra planejar, foi uma coisa assim do nada. Então, aproveita, surfa o hype. Por exemplo, surgiu um meme engraçado na internet que faz sentido você participar. Já posta hoje. Já aproveita a onda. A adaptação das circunstâncias é o tempo inteiro se adaptando, o tempo inteiro se adaptando. Você vai morrer e não vai ter aprendido tudo ainda sobre as coisas que você precisa aprender, sobre encantar o seu cliente. Então, se adapta todo dia, estuda sempre um pouquinho. Uma coisa que eu aprendi, que é muito legal, gente. Preciso passar pra vocês. Que você nutre o seu corpo comendo, certo? Então, quando você come, você nutre o seu corpo. Não importa da forma que você está nutrindo. Os seus sonhos, você nutre estudando. Estudando. Não tô falando pra você ir pra uma nova faculdade. Comprou um livro diferente? Leu um livro diferente? Viu um podcast diferente? Tá nesse vídeo? Já é estudar. Já é dar um passo à frente pro teu sonho. Porque hoje, principalmente em cidades pequenas ali, as empresas estão paradas no tempo. Paradas no tempo. Não pensam nem em vender online. Então, você nutre o teu corpo comendo. Você nutre o teu sonho estudando. Certo? Eu vou deixar mais um vídeo aqui do lado para vocês poderem assistir. E até o vídeo de amanhã.